estudar um pouquinho mais o Evangelho de Jesus. Essa é uma das parábolas mais conhecidas dele. Naquele dia, ao entardecer, no lago de Genezaré, estava Jesus sentado dentro de um barco, contando aos seus discípulos e àquela multidão que se acercava a parábola do semeador. E ele disse: eis que o semeador saiu a semear. As sementes caem ao longo do caminho e os pássaros as comem. Outras sementes caem entre as pedras, porque ali a terra também é pouca. E outras ainda caem entre os espinhos, que crescem e as sufocam. E finalmente, então, as últimas sementes que são lançadas ao solo são sementes que caem em terra fértil 30 vezes mais, 60 vezes mais ou 100 vezes mais. As sementes lançadas ao solo são as sementes do amor, da fé, do conhecimento, da esperança e da liberdade. E o semeador é o Mestre Jesus. Conhecendo a verdade, nos libertamos. Ele já deixou dito isso. Conhece a verdade e ela vos libertará. E a verdade, ela não exige, ela transforma. Quando nós entramos na compreensão do ser, do espírito, da nossa imortalidade, nós paramos de sofrer. Porque o espírito está acima de todas as coisas anteriores. Está acima de todos os nossos sofrimentos humanos, que são daqui, que são da nossa densidade, que fazem parte da nossa experiência e da nossa vivência para nós chegarmos ao amadurecimento espiritual necessário à nossa evolução. Através do nosso amadurecimento emocional e espiritual, é que nós vamos trabalhar o que nós precisamos, que é o desapego. E desapego não é desamor. Desapegar-se significa libertar-se e entrar na compreensão da essência do ser. Enquanto nós não conseguirmos vivenciar isso, entrarmos nessa essência da compreensão, nós vamos continuar tropeçando pelo caminho. Nós ainda vamos continuar sendo sementes em solo árido. Por que isso? Porque o solo, eu disse que o semeador era Jesus. E o solo, onde caíram as sementes, são a humanidade. A humanidade em seus diversos estágios evolutivos, com espíritos bons, espíritos não tão bons e espíritos desatentos. Mas a gente não vai entrar no ciclo evolutivo das espécies, das gerações, do coletivo. Nós vamos falar aqui e agora do nosso coração, do nosso entendimento. As sementes que não adentraram no coração da alma. Elas caíram, mas não foram compreendidas, não lhe deram ouvidos, não nasceram. Os pássaros comeram as sementes. E aqui nós podemos encaixar a nossa preguiça, a nossa incompreensão, os nossos preconceitos que não deixaram as sementes nascer. A nossa indiferença é o complemento disso. A nossa acomodação. Nós ficamos esperando que Deus resolva os nossos problemas. E nós sabemos que nós precisamos de esforço para viver. Eu falei lá no início que a verdade transforma, modifica,
O autoconhecimento nos impulsiona para frente. E é esse autoconhecimento que vai nos dar o passo seguinte, que vai nos dar a vontade de continuar. Por isso que muitas vezes a dificuldade bate na nossa porta, pela nossa acomodação, que nós temos que fazer algo por nós. Deus nos criou perfectíveis, mas nós não estamos indo ainda ao encontro dessa perfeição de amorosidade, de equilíbrio, de harmonia, de luz. Nós ainda estamos aqui trabalhando muito o nosso ego, o nosso aqui e agora, o que eu vejo, o que eu quero e o que eu espero. Mas muito no nosso lado ainda material. E não foi isso que Jesus veio ensinar. Essa parábola ela não se relaciona com o campo material da semeadura, mas com o campo espiritual. O terreno é a sensibilidade do nosso coração. Como é que está o nosso coração hoje com relação ao nosso merecimento, com relação ao amor que nós temos por nós mesmos, com relação à receptividade daquilo que vem do Espírito e do plano espiritual ao nosso encontro? Como é que nós estamos recebendo as orientações dos amigos espirituais? Estão sendo de ajuda para a gente? Ou será que a gente não está ouvindo? Como é que nós estamos nos relacionando com esse início de uma busca espiritual na nossa vida? Todos nós estamos no mesmo barco. Uns trabalhando com a sua mediunidade, outros não trabalhando a sua mediunidade, mas estão vindo, estão procurando, seja esta casa ou seja outras casas espíritas, buscando o autoconhecimento. Só que só buscar pelo externo não resolve. Então a melhor maneira que nós temos de abrir o nosso coração, de entrarmos na compreensão e trabalharmos o nosso desapego é através do conhecimento do Evangelho. O Evangelho é o semeador. O Evangelho é a palavra viva de Jesus. E como ele deixou dito, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, verdade e vida, nós vamos ter que vivenciar esse Evangelho. O homem de bem que está no Evangelho. Aí nós vamos deixar de ser solo pedregoso para nos tornarmos sementes em solo fértil. Para nos tornarmos o homem de bem, com harmonia, com equilíbrio e com a felicidade para a qual nós somos criados. Sabemos que a felicidade total não é desse mundo, mas aqui a gente pode viver em paz, em harmonia, em equilíbrio e com felicidade, por que não? Depende de como nós estamos enfrentando o nosso dia a dia e daquilo que nós estamos aceitando ou não na nossa vida. Às vezes, a gente quer um relacionamento que perdure, que seja bom, que nos faça feliz, mas a pessoa tem medo de amar. Então, o medo de amar fecha o coração. Enquanto eu não trabalhar o medo, eu não vou conseguir ter um relacionamento feliz. Porque eu estou armado, eu estou em posição defensiva. E com tudo é assim. Tudo é a intenção que nós colocamos. Então, quando o nosso coração está aberto e receptivo às coisas boas da vida, as coisas boas vêm ao nosso encontro. Só que nessa procura, muitas vezes, nós esbarramos com o quê? Também com as questões do nosso inconsciente coletivo, com as distrações e com as ilusões. Vou dar 2 exemplos. Época do Natal. Todo mundo incondicionalmente corre
em busca dos presentes natalinos, da ceia natalina, das questões envolvidas materiais com esse feriado santo. A nossa religiosidade fica completamente esquecida durante o Natal, é uma inversão de valores. Outro momento em que nós nos envolvemos demais com o inconsciente coletivo, Copa do Mundo. Né? Então, gente, não tem nada contra a gente gostar das coisas da Terra. Mas é como nós estamos vivendo esses momentos. Porque nós somos seres individuais, com nossos pensamentos, com nossos sentimentos, com nossas necessidades. E ao mesmo tempo nós temos toda uma consciência coletiva que vive agrupada, que vive junto, que pensa. Por que tem sido tão difícil a nossa vida hoje em dia? Porque a grande massa coletiva pensa na negatividade, pensa na violência. Nós estamos vivendo tempos em que ninguém mais se importa com ninguém. Seja na rua, seja onde for, nós estamos vivendo tempos de grande indiferença e de grande comodismo. Porque a gente pensa assim, não é comigo, não é na minha casa, não é na minha família, não tenho nada a ver com isso. E a gente esquece que amanhã ou depois pode ser com a gente. Nós vivemos sempre nos extremos das coisas. Há momentos em que a gente se depara com uma completa indiferença com relação às questões religiosas. Na outra ponta, nós às vezes nos deparamos com fanatismo religioso. Às vezes lidamos com a escassez material, do outro lado tem pessoas vivendo com grande opulência. Existem pessoas que enriquecem à base da exploração salarial. E aquele mesmo que está enriquecendo à base da exploração salarial, o que está acontecendo com ele? Ele muitas vezes vai gastar o que ele ganha nos vícios, nos jogos, não tem a mínima consciência, não se importa com as famílias que tiram o seu sustento da sua empresa. Gente, por aí vai. Se a gente for dar exemplos, vou passar a noite toda falando sobre isso, sobre o nosso solo pedregoso. Então a gente fica na pergunta, o que é que nós estamos fazendo aqui agora para que o nosso momento da nossa vida atual se torne um pouco melhor? Será que nós estamos buscando somente no externo que o outro faça por mim? Ou será que eu tenho condição de parar, refletir, decidir o que eu não quero mais na minha vida, o que não me serve mais, e abrir a minha mente e o meu coração para que coisas novas venham, porque eu vou começar a trabalhar o meu merecimento, sabendo que o sol nasceu para todos e que todos nós temos o direito e a condição de termos as nossas conquistas, as nossas preces atendidas e tudo aquilo que é nosso, que nos pertence por lei de direito divino, vem sempre à nossa mão, porque é nosso. Basta que a gente utilize o nosso livre-arbítrio de forma consciente, ou seja, saber quais são as minhas escolhas. O que nós podemos fazer para fertilizar o nosso coração? Dar mais atenção às nossas necessidades espirituais de paz interior, de harmonia e de alegria de viver. Alimentar o nosso espírito com bons pensamentos, boa leitura e com a oração diária. Que na nossa oração tenha sempre aquele momento de gratidão. Porque geralmente a gente pede e esquece de agradecer. Gratidão pela vida, pelo dom de estar aqui, com a oportunidade
de estarmos abrindo a nossa consciência. E para termos um lar harmonioso, podemos trabalhar com o Evangelho no lar. Ele faz a limpeza do nosso ambiente. Os bons pensamentos vão ajudar também na limpeza do nosso ambiente. O coração empedernido nós podemos comparar com a medicina curativa. A gente procura o remédio apenas quando a gente se sente mal. Procuramos a religião apenas quando nós estamos sofrendo. Os tratamentos, eles precisam ser compreendidos como as doses homeopáticas, porque elas vão nos organizando internamente de forma mais profunda e conscienciosa para pararmos de repetir o padrão. E a gente repete muito padrão. Seja nos relacionamentos, seja no tipo de trabalho e muitas vezes até nas doenças. Nós às vezes fazemos doença de repetição. Dependendo do nosso estado de ânimo, quando baixa a nossa imunidade, do nosso sistema nervoso, muitas vezes nós fazemos doenças que se repetem. Recebemos a semente no coração, mas é necessário sensibilizar e dar continuidade à busca do plano espiritual para evitar tantas quedas. A medicina preventiva é o cuidado que devemos ter com a nossa alma em todos os níveis: físico, etérico, emocional e mental. Assim como nós alimentamos nosso corpo físico diariamente, 3 vezes ao dia no mínimo, nós precisamos alimentar o nosso espírito com bons pensamentos e com bons sentimentos. As plantas da religiosidade e da fé, elas necessitam ser cultivadas. É necessário semear a verdade e o bem, seja qual for o resultado. E quanto nós estamos alimentando o nosso espinheiro? A quantos problemas nós estamos sufocados e apegados? Lembram lá no início eu falei das sementes que caem nos espinheiros, os espinheiros crescem e as sufocam. E o quanto da nossa vida está sufocado hoje em dia, com aquilo que nós não conseguimos realizar? Será que nós só cultivamos a religiosidade quando a dor bate na porta? A semente em terra fértil, ela tem vida o tempo todo. Como é que ela vai germinar em nós? Praticando o bem. Valorizando o conhecimento que nós estamos adquirindo e nos responsabilizando mais pelo nosso trabalho espiritual, não só no sentido mediúnico, mas também no que se refere ao conhecimento das leis divinas e do nosso próprio espírito. Tudo depende de nós, de nossas escolhas para vivermos em harmonia e em equilíbrio. Jesus disse: quem pegar a charrua é o arado, que não olhe mais para trás. O arado, ele revira o terreno endurecido, afofa a terra, transforma-se para receber as sementes. O arado aqui também é o Evangelho. Nós somos capazes de nos transformar, de desapegar, de olhar para frente e de nos libertarmos. Mas a escolha é sempre nossa. E vale a reflexão de que forma essas sementes de amor do Evangelho de Jesus estão sendo semeadas em nossa vida. Se estamos espinhentos, duros, ressecados, e se perdemos o nosso tempo com as distrações e com as ilusões mundanas. Que tenhamos consciência de que Jesus é o semeador de amor e que continua sempre lançando suas sementes em nossa direção. E Ele deixou o seu ensinamento máximo que foi amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E ainda disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, quando nós tirarmos um pouquinho o olhar só do nosso ego, só da nossa dor, só do nosso sofrimento,
e passarmos a nos solidarizarmos mais com os outros, a nos olharmos com mais amorosidade, com mais paciência, com mais ternura, nós vamos começar a ser sementes em solo fértil. Porque a gente sabe que a evolução não dá saltos. Ela é lenta, ela é devagar. Mas é necessário que a gente vá amadurecendo, que a gente vá se conscientizando, que a gente vá abrindo o coração para o que é bom, para o que é o bem, para o que é saudável para a nossa vida. A parábola do semeador convida o homem a ser incondicionalmente bom, a semear a verdade e o bem, sem nenhuma segunda intenção de obter resultados objetivos. Basta-lhe a consciência de ter cumprido seu dever de autorrealização ou de aperfeiçoamento de sua substância divina. Isso significa, de forma bem simples, a máxima do ama sem nada esperar, mas ama sempre. Que o nosso desejo seja sempre o de doação, sem espera de retribuição, como o Mestre faz conosco, como Deus faz conosco, na sua paciência infinita, observando que nós ainda somos crianças espirituais, que nós ainda temos um longo caminho pela frente, mas nem por isso o seu amor diminui. Então que nós também possamos rogar a Ele sempre que nos dê amparo, que nos dê amor, que nos dê lucidez e que nos ensine a amar como Ele nos amou. Que assim seja.